E quando o orgulho transforma tudo em briga? Hoje é dia 17. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que pode parecer pequena, mas que tem poder de destruir relacionamentos, de destruir amizades, famílias e até a nossa paz interior. Eu quero falar de algo que tem sido falado já aqui nos nossos vídeos, de algo que tem sido já trazido ao olhar Provérbios, o orgulho que transforma tudo em discussão. Talvez você conheça alguém que sempre precisa ter razão. Alguém que transforma uma conversa simples numa grande discussão. Talvez a palavra de Deus hoje queira olhar para dentro de nós. Porque às vezes o problema não está naquilo que o outro fala, mas na maneira como reagimos. E vamos meditar então em Provérbios 17 e 19. Na Bíblia, o versículo começa mostrando que quem gosta de discutir está caminhando por um caminho perigoso e termina relacionando o orgulho com a queda. Olha o que diz Provérbios 17 e 19. O que ama contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. Quem ama a transgressão, ama a discussão. Quem constrói portas altas, procura sua própria ruína. A mesma verdade aparece mostrando que amar a contenda e alimentar a soberba colocam a pessoa numa posição de perigo. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, olha aí de novo. O princípio é muito claro. Aquele que alimenta a contenda, que alimenta o orgulho, acaba construindo a sua própria queda. Vamos entender um pouquinho o capítulo 17? Essa explicação do capítulo, essa forma de aprofundar o que o capítulo está dizendo, você encontra no e-book, no livro digital de Provérbios que eu preparei para você. Provérbios 17 diz que nós precisamos entender que esse texto faz parte de uma grande coleção de ensinamentos, de sabedoria, e o capítulo todo ele fala muito sobre relacionamentos, sobre palavras, conflitos, amizades, família, disciplina, comportamento. É interessante perceber que Salomão não trata a sabedoria apenas com conhecimento. Para a Bíblia, ser sábio significa saber viver. E isso inclui saber falar, saber ouvir, saber quando responder, saber quando ficar em silêncio. Ser sábio é isso. Principalmente saber controlar aquilo que acontece dentro do nosso coração. Provérbios 17, 19 está inserido justamente nesse contexto. O texto nos alerta sobre duas coisas importantes e muito perigosas: contenda e orgulho. Vivemos hoje numa época em que muitas pessoas parecem acreditar que precisam vencer todas as discussões. Nas redes sociais, nas famílias, no trabalho, até dentro das igrejas. Às vezes encontramos pessoas que eles não querem conversar, eles querem vencer. Eles querem provar que estão certas. Elas não querem compreender. E existe uma grande diferença entre defender uma verdade e simplesmente alimentar uma discussão. Há muitas pessoas que não estão defendendo uma verdade, só estão alimentando uma discussão. Você pode estar certo e ainda assim responder da maneira errada. Você pode ter razão em determinados assuntos e ainda assim perder a oportunidade de demonstrar amor. Por isso a pergunta importante para fazermos hoje é: eu realmente quero resolver o problema ou apenas provar que eu estou certo? Essa pergunta muda muitos relacionamentos. Porque o orgulho transforma pequenas coisas em grandes conflitos. Observe como muitas brigas começam. Uma palavra, um comentário,
uma opinião diferente, uma mensagem que foi interpretada de maneira errada, uma atitude que incomodou, e aquilo que poderia ser resolvido em 5 minutos se transforma em dias de silêncio, de ressentimento, de distância. Por quê? Porque o orgulho entrou no meio. O orgulho diz: eu não vou pedir desculpas. Que ele venha falar comigo. Eu não vou atrás. Eu estava certo. Ela precisa reconhecer que eu tenho razão. O orgulho está sempre interessado ele não está interessado em restaurar relacionamentos. O orgulhoso, ele não quer restaurar relacionamentos. Ele está interessado em proteger o seu próprio ego. E é justamente aqui que Provérbios nos chama a sabedoria. Algumas batalhas não valem a pena. Existe uma frase que nós precisamos aprender: nem toda batalha merece a nossa energia, o nosso esforço, o nosso ânimo, a nossa paz. Você não precisa responder tudo. Você não precisa corrigir todo mundo. Você não precisa entrar em toda discussão. Você não precisa provar a sua opinião o tempo todo. Às vezes, maturidade espiritual é saber dizer: eu prefiro não continuar essa discussão. Às vezes é dizer: vamos conversar quando estivermos mais tranquilos. Às vezes é simplesmente ficar em silêncio. E o silêncio não significa fraqueza. Em algumas situações, silêncio é demonstração de domínio próprio. E como isso falta muitas vezes. Cuidado então com as discussões dentro de casa. Talvez essa mensagem hoje esteja especialmente importante para muitos casamentos, muitos casais que estão me assistindo aqui hoje. Quantos casais começam uma conversa sobre um problema e terminam discutindo sobre 10 problemas antigos do passado? Começam falando sobre uma ponta e aí aparece a família, aparece o passado e depois alguém diz: você sempre fez isso, você nunca muda, e uma conversa que poderia produzir uma solução termina produzindo feridas, afastamento, distanciamento. Por isso nós precisamos aprender a conversar e a transformar a conversa em algo tranquilo e nunca numa disputa. Seu marido não é seu adversário, sua esposa não é sua adversária, o filho não é seu adversário, o irmão não é seu adversário, a sogra não é sua adversária. Quando existe um problema, o objetivo não é descobrir quem venceu. O objetivo é encontrar um caminho para a restauração. Pergunte antes de responder. Deixa eu deixar aqui uma aplicação muito prática para hoje. Antes de responder, quando você estiver irritado, faça 3 perguntas. Isso precisa ser dito? Precisa ser dito agora? E eu consigo dizer isso sem ferir a outra pessoa? Essas 3 perguntas, esses 3 questionamentos para você mesmo, pode evitar muitas discussões, porque nem tudo que nós pensamos precisa ser falado. Deixa eu responder isso. Nem tudo que nós pensamos precisa ser falado. E nem tudo que precisa ser falado naquele momento. Pode ser depois. Então, querido, controle a sua língua antes que ela controle os seus relacionamentos. E não só controle, mas destrua os seus relacionamentos. Não permita que o orgulho seja maior do que o seu desejo de viver em paz. Ter razão não dá licença para tratar as pessoas de qualquer maneira. Aprenda a reconhecer quando uma discussão deixou de ser produtiva. Peça a Deus um coração humilde, porque no final o problema não é apenas aquilo que aconteceu fora de nós. Existe uma batalha acontecendo dentro do nosso coração. E precisamos pedir ao Senhor: Deus, tira de mim o desejo de vencer as discussões. Senhor, me ensina a ouvir. Senhor, me ensina a pedir perdão. Senhor, me ensina a responder com mansidão. Senhor, me ensina a escolher a paz sempre que for possível. A nossa oração sincera hoje a Deus é: Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra e hoje eu peço que o Senhor examine o meu coração. Mostra se existe o orgulho em mim.
Mostra se eu tenho alimentado discussões desnecessárias. Ajuda-me a controlar as minhas palavras. Me dê sabedoria para saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Ajuda-me a não transformar pessoas que eu amo em adversários. Que dentro da minha casa exista mais diálogo, mais perdão, mais graça. Que eu não esteja preocupado apenas em provar que eu tenho razão, mas em viver uma forma que honre o teu nome. Tira de mim todo orgulho, coloca no meu coração humildade, sabedoria e domínio próprio. Amém. Se você foi tocado por Deus, não só por essa palavra, mas tem sido edificado através desse devocional diariamente, lembre o seguinte: nem toda discussão precisa ser vencida. Algumas precisam simplesmente ser encerradas. Não permita que o orgulho destrua aquilo que o amor levou anos para construir. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Você pode participar ainda mais do nosso canal, também participando da comunidade, clicando na opção Seja Membro. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.